Sword Art Online Girls Ops é um spin-off de Sword Art Online publicado pela Panini aqui no Brasil e conta a história das 3 heroínas secundárias de Sword Art Online. E bom, o porquê que eu gostaria de ler uma história spin-off e o que ela tem a me oferecer e do que se trata esse mangá de Girls Ops e como que ele pode se conectar com a obra de Saô. Enfim, para saber de todas essas coisas, siga nesse vídeo de review do primeiro volume de Sword Art Online Girls Ops. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Roda Pop, eu sou o Thiago Prazer e hoje aqui estamos para mais uma análise de volume aqui no canal, dessa vez volume 1 de Girls Ops, que sim, eu vou analisar toda a coleção publicada pela Panini aqui no Brasil, porque simplesmente esse mangá é maravilhoso e eu tenho que explicar para vocês o porquê ler ele, e para isso eu não acho nada tão justo do que falar sobre a história de Sword Art Online Girls Ops. Vamos lá. Primeiramente, vamos começar onde se situa a história de Sword Art Online Girls Ops. A história de Sword Art Online Girls Ops se situa mais ou menos ali entre a segunda temporada e Calibur, naquele meio confim que fica ali relacionado ao que as garotas estavam fazendo enquanto estava tendo todas as histórias relacionadas a o Gun-Gai Online. E bom, esse mangá vem explicar isso e também vem explicar outras questões relacionadas aos personagens. Porque, vamos lá, o mangá ele se inicia com um flash de Circa vendo Kirito, né, na sua forma ali, como ela vê ele, como ela se inspira no Kirito. E bom, todo o volume 1 se desenrola em torno do Kirito, mesmo ele não sendo um personagem pertinente. E aqui temos todas as explicações interessantes sobre o porquê disso, por que o Kirito é tão influente mesmo não estando na história. E bom, é muito interessante porque o mangá já começa apresentando o POV de Circa, então a gente já tem uma ideia de que a protagonista é a Circa, e ela encontra ali a Lisbeth e temos ali um começo de uma história que começa a ser um pouco bobinha, né, com um ditado um pouco bobo, mas que acaba se aprofundando bastante com o meio do tempo. Algo semelhante a outros spin-offs que eu também já vou comentar aqui no canal relacionado ao Alternative Gun-Gai e outros spin-offs de Saô, que aparentam ter essa vestimenta mais simples do que a main series, mas é tão séria quanto a main series. E aqui em Girls Ops é maravilhoso. Porque justamente ali depois dela encontrar a Lisbeth e ter aquele relacionamento fora do jogo, é interessante porque a gente vê ali alguns aspectos que a gente sempre quis ver, tipo, como que é a Pina original, que é simplesmente um gatinho. Eu acho isso muito legal, porque sempre teve a referência, né, no volume 2 de que a Pina era um gatinho, só que nesse mangá a gente vê a Pina sendo um gatinho. Isso é muito legal. E também temos ali a apresentação da história, né, do objetivo que vai ser em torno desse volume 1. E o objetivo justamente é um tal de Anel do Sussurro dos Anjos. E bom, é muito engraçada a história do Anel do Sussurro dos Anjos, mas como ela se conecta com o resto do volume é primoroso e maravilhoso, pois esse anel do Sussurro dos Anjos ali é apresentado como um anel que você pode mandar mensagens românticas para uma pessoa próxima de você uma vez por mês. E elas falam, meu Deus, isso é tão romântico, eu deveria usar com Kirito-kun, eu deveria usar com todas essas coisas e tal. E fica aquele chove não molha ali relacionado às garotas gostarem do Kirito, porque de fato elas gostam do Kirito. Só que o mangá não se aprofunda nesse ponto, então caso você tenha raiva das outras personagens gostarem do Kirito e você goste mais de Kirito e Asuna e não gosta dessa forçação de barra, relaxa que o mangá não é sobre essa forçação de barra. Calma aí, vamos chegar até o ponto. Mas então, elas vão até essa quest do Anel dos Sussurros, mas antes elas vão chamar a Sugura, né, que é uma personagem, né, a irmã do Kirito, que é uma personagem muito mais próxima do Kirito. Então elas têm aquele senso de conjunto, né? A gente vê ali o quanto que essas personagens elas têm um relacionamento interessante, né? Principalmente a Circa, Liz e a Sugura, né, que são as primeiras que aparecem nesse mangá de Girls Ops. E aí elas vão para essa quest voltada ao Sussurro do Anel dos Anjos, e é interessante porque a gente já é apresentado a premissa inicial que vai moldar toda a história desse mangá, que é simplesmente essa anjo aí. Essa anjo é um NPC que justamente apresenta a história dessa side quest. E é interessante como o Neko ele pega a ideia de colocar uma side quest e coloca isso totalmente vinculado com a história que ele quer passar no volume. Não é nada barato, não é nada gratuito, tem todo um sentido. E ali ela fala todo sobre um tipo de
postura relacionada a laços, né? Como se ela não se importasse muito com laços humanos, como se aquilo não fosse tão importante assim. E com o futuro a gente vê que na verdade não é nada disso. Mas é interessante a gente já ser apresentado a essa temática de laços, porque é o que vai ser desenrolado pelo todo passar do volume. E então elas são apresentadas a essa quest, né? Elas têm que ir até um certo lugar, até uma certa torre, e elas vão até essa certa torre. Mas nessa certa torre aparece um monstro gigante que vem atacar elas. E naquele momento elas se veem totalmente indefesas e totalmente em um nível ali que elas poderiam ser atacadas. E aí surge uma figura muito semelhante à do Kirito, que a gente olha disposta e a gente pensa que é o Kirito, pois justamente atacar com 2 espadas está com a mesma roupa e o mesmo cabelo. E elas pensam, meu Deus, o Kirito-san vem salvar a gente de novo. E a gente como telespectador, a gente como leitor, fica com aquele pensamento de, meu Deus, o Kirito tá até nesse mangá, pelo amor de Deus, eu tô de saco cheio dele salvando tudo. Mas a gente se surpreende, porque não era Kirito, e numa cena até cômica, né? Que é aquele clássico de anime eti que a pessoa cai em cima da outra, a gente descobre que ali não era um homem, e sim uma mulher. E aí somos apresentados a Kuro, uma das melhores personagens de Sword Art Online que está presente num spin-off. E o porquê que é uma das melhores personagens de Sword Art Online? Bom, a Kuro é uma fã fanática pelo Kirito, que gosta bastante do Kirito, se espelha no que foi o Espadachim Negro no mundo de Sword Art Online. Ela quer ser forte como ele, ela quer se superar como ele. Assim como nós, leitores, quando vemos o Kirito nas suas posturas mais fortes, a gente se inspira nele, a gente quer ser como ele, a gente quer se superar como Kirito. E Kuro é justamente o reflexo disso. Ela é uma personagem que quer se espelhar no quão forte foi o Kirito. E mesmo sozinho conseguiu enfrentar todo mundo. E aí a gente é mais apresentado a esse relacionamento da Kuro com o grupo de protagonistas. E acaba que o relacionamento não dá muito certo por certa maneira, né? Elas voltam para a quest dos anjos e vê ali que a anja sumiu, que ela foi sequestrada por um gigante. E aí chegamos num aspecto que começa a deixar a gente encucado com Kuro, com simplesmente ela chegando e falando que naquele momento ela vai precisar seguir sozinha com o seu objetivo. E bom, é explicado o porquê que ela quer seguir sozinha nesse objetivo, e esse é um aspecto que eu acho que deixou o mangá ainda mais interessante, esse mistério para você saber o porquê que a Kuro é desse jeito, por que ela se espelha no Kirito, o que aconteceu com ela e o porquê que ela quer seguir sozinha. E Sirika, nesse momento, quando vê Kuro decidindo ir sozinha, ela deixa de certo momento de primeira vez, só que ela fala que ela sente um olhar na Kuro que ela não teve no primeiro momento que elas tiveram um momento de alegria. Que a Kuro, ela voltou a uma persona que deixa ela totalmente triste, que deixa ela totalmente indefesa, como se ela estivesse presa a algo do passado. E bom, ela realmente está presa a algo do passado. E a gente é introduzido a uma história antiga da Kuro, que simplesmente ela tinha uma amiga em Sword Art Online, e essa amiga, ela veio a falecer naquele mundo da morte, deixando ela sozinha. E essa amiga tinha o Anel dos Sussurros, que eles estão indo a buscar. E por isso que ela quer tanto esse Anel dos Sussurros, para possivelmente ouvir a voz da amiga mais uma vez, algo semelhante à narrativa do Kirito no volume 2 com Sachi. E quando a história veio nesse ponto, eu já estava totalmente engatado a ler essa história, que mesmo com alguns aspectos que eu não gostei do mangá, que eu venho a dizer mais futuramente, eu me imergi muito nessa história e eu queria ver para onde esse mangá estava querendo me levar, para onde essa leitura imersiva estava querendo me passar uma mensagem. E então a Sirika, ela fala que quer ser igual ao Kirito, assim como no começo do mangá ela se espelhava no Kirito. Ela continua se espelhando no Kirito e fala que assim como o Kirito salvou ela, ela vai salvar Kuro. E é um aspecto muito legal, que se você tirar o ponto de que você quer problematizar a todo mundo, todo casting de Sword Art Online gostar do Kirito, você gosta bastante mais da obra, porque você entende que é um gostar muito mais de figura de se espelhar no personagem. E bom, em muitos animes grandes, os personagens se espelham nos protagonistas. E em Boku no Hero, a turma inteira se espelha no Midoriya. E mesmo assim, não é todo mundo que problematiza isso.
Em Naruto, todo mundo se espelha no Naruto, e ninguém reclama disso. Agora, quando é Sword Art Online, usando essa metáfora de outras garotas se espelharem no Kirito, nego quer meter pau. Eu não entendo realmente, mas é interessante porque justamente é introduzida essa trama da Kuro, e a Circa vai até a Kuro, e as garotas vão até a Kuro, né? E é interessante porque temos certos paralelos com a história principal que eu gostei demais. Principalmente porque Kuro está lutando sozinha, ela quer seguir lutando sozinha, ela não entende porque as pessoas foram salvar ela, por que a Circa foi salvar ela. E aí, então, quando ela vai ser atacada por um slime, a Circa se joga na frente, igualzinha a cena da Asuna se jogando na frente do Kirito, quando ele vai ser atacado pelo Heathcliff. E ali ela vê... Ela tem um vislumbre da amiga dela que faleceu, né? A Kuro, ela tem um vislumbre da amiga dela que faleceu. E é interessante porque a gente vê um ataque de pânico da personagem da Kuro. E é legal demais você pegar esses aspectos pesados de Sao e introduzir numa outra personagem para te fazer olhar com outras perspectivas. Porque o Kirito passa pela absolutamente a mesma coisa na história de Sword Art Online. Ele é essa pessoa que vê vislumbres do passado e tem crises de pânico e tem ataques de ansiedade simplesmente por ver essas coisas acontecendo. E a Kuro tem a mesma coisa, por ela ser uma personagem muito semelhante ao Kirito, e muito semelhante, bota semelhante nisso de certa maneira, só que ela acaba pecando em alguns aspectos, né? E ali ela começa a vislumbrar a amiga, começa a ter um ataque ali falando que não quer perder mais ninguém. E daí até o final, esses ataques de querer não perder mais ninguém começam a se deslumbrar muito. E é interessante porque justamente a gente é apresentado ao ato final, que é aquela sala que elas estavam cercadas por slimes, se transforma na sala do boss. E então começa o final desse mangá. Simplesmente é incrível. É introduzido o boss, né, de uma maneira ali totalmente inesperada. É um clímax que quando você está tendo a sua leitura você não espera. Então é uma coisa que é maravilhosa assim, de você pensar. E esse boss é um boss que tem a ideologia, ele tem falas que são projetadas, programadas pelo NPC, mas que, como de certa maneira a side story tem muito a ver com o que elas estão enfrentando, o monstro também tem muito a ver com o que eles estão enfrentando. Por o mangá ter desenrolado todo esse poder dos laços, todo esse poder de Circa, Lisbeth e Sugura ir atrás da Kuro para poder ficarem mais fortes e vencer. O boss, ele fala que os laços são fracos, os laços não servem pra nada, e os laços só vão fazer as pessoas ficarem mais fracas, como esse pensamento que a maioria dos fãs de Sword Art Online, fãs, entre aspas, que eu digo, que apenas tem uma má interpretação do personagem do Kirito, pensa que você jogar solo, você está mais forte. E não é só os fãs e o boss que tem esse pensamento, sim, Kuro também. Ela se espelha no Kirito por justamente o Kirito ser tão forte assim. E ela pensa que o Kirito foi tão forte porque ele lutou sozinho, porque ele estava jogando solo, porque ele era forte apenas por ele mesmo, que ser solo era uma vantagem. Só que Circa vem com um contraponto que quebra todo esse paradigma em cima do Kirito que todo mundo fala desde a obra de 2012, desde o início dessa história, há 10 anos atrás. O povo ainda não entendeu o que essa história quer dizer. Que realmente, Kirito não é forte por conta dele mesmo, mas sim porque ele teve outras pessoas para poder auxiliá-lo a ter a força para seguir cada dia mais naquele mundo de Aincrad. E Circa deixa isso claro para Kuro, enquanto elas se sacrificam para lutar contra o boss. E Kuro não entende, porque ela não quer perder mais ninguém. Ela não quer que essas coisas aconteçam de novo. E enquanto Kuro tá nesse paradigma de tipo, não lutem por mim, vocês vão morrer, igual a pessoa que morreu por mim lá no passado. Enquanto o boss está jogando na cara delas, que os laços não servem pra nada, só vão fazer eles se perderem. Circa, como uma ótima protagonista, segue nesse pensamento, essa força de vontade de querer se superar, de querer mostrar o quão forte é o laços, e aí junta todo mundo. Circa, Lisbeth, Lifa contra o boss. E Lux também ajuda, e Kuro também ajuda. E enquanto ela tá ajudando ali, a gente tem uma cena linda deles lutando contra o boss. Tá uma coisa muito difícil, elas ficam naquele paradigma de se vão conseguir vencer ou não. Só que a NPC que foi sequestrada lá atrás, e não acreditava em laços, agora que está
presa, sendo segurada pelo gigante, está totalmente indefesa, ela começa a dar força, um buff para as protagonistas por elas acreditarem nos laços. E aí a gente vê que ela de fato estava prezando pelos laços, que o NPC tinha essa temática de querer sempre mostrar o quanto que os laços eram fortes e mostrar o quanto que isso muda as pessoas. E ali a gente tem uma metáfora muito legal de ela tá apoiando elas, de certa maneira com buff, de certa maneira metaforicamente, e elas lutam contra o boss final. E numa luta maravilhosa, elas conseguem vencer. E, caras, é muito legal ver esse poder da amizade sendo aplicado aqui. Porque Sword Art Online é uma obra que replica disso, o quanto que as pessoas são fortes para os outros. E numa narrativa que o anime ele tenta impor personagens antissociais, personagens que são isolados na sociedade, como os gamers antigamente eram, e essas pessoas mais reclusas no seu quarto jogando videogames eram, é muito importante. E não deixa de ser importante, mesmo se você já assistiu milhares ou leu milhares de obras com essa ideia. E é uma coisa que eu venho vendo há muito tempo nesse fandom de Sao, que as pessoas de fora menosprezam a história de Sao por falar que a história de Sao é genérica, shonen genérico, quando não é pro nicho do qual ela tá querendo se inserir. Todas as histórias são baseadas em mensagens, e a mensagem de Sword Art Online é importante para os fãs terem forças e criarem outros laços. Quem nunca fez amigos por conta de Sao? Quem nunca entendeu e quis ter uma par igual o Kirito tem? Pô, todo mundo quer ter. Então é interessante aqui sendo mostrada, né? E a Akuro, que é essa nova personagem baseada no Kirito, ela começa a entender realmente quem foi o Kirito e como o Kirito fez em Fairy Tail, que é uma metáfora muito boa. Ela decide abandonar o seu avatar antigo e revelar sua verdadeira identidade, como Lux. E aí a gente é apresentada a figura dela na vida real, que diferente dessa Akuro totalmente tenebrosa, darkness, caraca, é totalmente animada, totalmente feliz, totalmente fofinha e kawaii. E caras, eu amo essa metáfora de colocar uma personagem que antigamente era totalmente dark para uma personagem como ela realmente é, porque ela realmente está querendo se aceitar, ela não está querendo ser uma cópia do Kirito, ela está querendo ser ela mesma. E é interessante isso aqui sendo abordado no mangá que está todo esse tempo referenciando o Kirito. E aqui a gente tem o corte umbilical dessa narrativa de querer referenciar a todo momento Kirito. E agora seguimos uma nova história. E então reunimos as 4 garotas e deixamos algumas pistas para o futuro, simplesmente com Lux mostrando um certo emblema que ela tem na perna, que é um emblema semelhante ao do caixão sorridente. E Leafa dá uma olhadinha e fala, o porquê que ela tem esse emblema? E eu fico no questionamento, o porquê que ela tem esse emblema? Será que ela é do caixão sorridente? E todas essas outras coisas que vão se desenrolar no próximo capítulo. Então, elas se reúnem e vão jogar Alô. E é legal pra caramba, porque a gente teve todo esse desenvolvimento em apenas um volume. É o começo da história, que se finaliza muito bem nessa obra. E bom, essa história de Girls Ops é uma história que, contudo, na conclusão a gente pode presumir que é uma história muito importante para ser apresentada. Ela dá muitas dicas do que a obra de Sao realmente está dando a tratar para pessoas que talvez não tenham entendido a obra original. Ela é uma obra que faz referências muito legais ao Man Series e ela também tem uma história independente de personagens tão cativantes quanto. A Sirika, que é uma personagem que todo mundo menospreza e principalmente todo mundo que lê Sword Art Online, tem um desenvolvimento nessa obra que é muito bom, que agora está sendo mais preenchido em Elita Ring, mas é interessante você dar essa chance para ler a obra, para entender os personagens. Eu, quando eu vim falando que a Sirika é uma das minhas personagens favoritas depois de Girls Ops, não entendi e falava que eu estava sendo apenas um cara que estava apreciando demais uma personagem que era mal aproveitada no Man Series. E, de fato, ela tem o seu mau aproveitamento no Man Series, como todos os secundários, mas aqui ela cresceu tanto que agora eu vejo a Sirika de uma maneira diferente. E a Sirika agora no Man Series, né, no Netaring, ela tá começando a ser mais frisada, o que prova que essa história está se tornando cada vez mais importante para o canon de Sao, mesmo não sendo do canon de Sao. Porém, nem tudo são flores. Alguns problemas de Sword Art Online Girls Ops eu queria deixar claro, que são tais cenas que são desnecessárias, como
O próprio anime de Sword Art Online tem, né, essa coisa de as roupas serem cortadas. Tem uma cena que simplesmente as personagens ficam quase nuas ali. E eu entendi que era da dinâmica do game, né? Tu tá cortando a roupa da pessoa vai cortar. Só que eu achei muito forçado para fanservice. Algumas cenas também funcionaram, né? A cena da Circa caindo na Kuro funcionou, mas eu achei que poderia ser executado de uma outra maneira que não deixasse a bunda da Circa na minha cara. Mas é um problema que Sword Art Online num tudo, todas as adaptações de mangá de Sao tem. Então eu não vou ser hipócrita de falar que, meu Deus, isso aqui eu não li em outros mangás, por exemplo, de Progressive. Mas é realmente incomodativo e eu não gostei dessa ideia que eles tiveram, né, de colocar isso. Eu acho que não se encaixa na temática do mangá, por simplesmente ser um mangá mais voltado para o público feminino, por aproveitar mais as personagens femininas. Então eu me senti incomodado, mas é um aspecto que não atrapalha toda essa minha leitura com Sword Art Online Girls Operation, e eu realmente gostei. Se vocês quiserem a análise do volume 2, eu vou ler o volume 2 de Girls Operation e eu trago aqui no canal. Realmente gostei pra caraca dessa história, e eu tô devendo esse vídeo há muito tempo. Esse vídeo aqui tá sendo feito em parceria com a Portal Sao BR, que lá eles vão fazer um post voltado, não sei se eles já fizeram ou se eles vão fazer, um post voltado a Girls Ops, que lá vocês vão entender um pouco mais relacionada a side story, e o porquê ler essa side story. E aqui eu venho dar pra vocês aí esse vídeo maravilhoso que está sendo feito em parceria com eles. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Leiam Girls Operation, é uma história de Sword Art Online que você não pode perder. Está à venda aqui no Brasil, chegando quase no seu volume final. O mangá lá no Japão está concluído com 8 volumes e aqui a gente está indo para o volume 7, ou seja, estamos indo para o final dessa história e tem muitas outras surpresas que essa história vem reservar, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo vídeo de Sword Art Online. Tchau! E até o próximo vídeo.